Oi, seja muito bem-vindas ao meu canal. Podem me chamar de Lucy, Saeki, tanto faz. Hoje eu estou aqui fazendo as Meninas Poderosas no The Sims 4. E já pra deixar claro, eu estou fazendo elas na versão Geração Z, que é uma versão em anime muito antiga e eu acho que poucas pessoas conhecem, porque é realmente muito antigo, já, né, muito difícil também de achar, principalmente ela inteira. No YouTube, por exemplo, eu só encontrei até o episódio 40, eu acho, ou 50, mas tinha alguns no meio que estavam faltando, enfim. É bem difícil de encontrar essa geração, então talvez poucas pessoas conheçam, mas é uma geração que eu gosto muito. Eu gosto muito em si de Meninas Superpoderosas, principalmente a questão dos poderes dela, eu amo parte dos poderes, mas também eu gosto muito da geração Z por ser em questão de anime, e também a historinha, eu gosto dela. Já deixando claro aqui, as três na geração Z, que é a que eu vou falar sobre, eu vou comentar a história delas na geração Z, elas não são irmãs, tá? Então elas têm realidades diferentes, pais diferentes. E eu não vou comentar muito sobre os pais, talvez só um pouquinho na Docinho, que tem uma partezinha específica. Mas foco aqui agora na Florzinha. A Florzinha na geração Z, ela é uma personagem extremamente comelona. Tanto que quando o Ken, que no caso é o filho do professor Otônio, é realmente o filho dele, de sangue inclusive, e quando o Ken quer fazer alguma coisa pra fazer a Florzinha se concentrar nele, não sei o que, ele sempre tira a comida dela ou alguma revista bem feminina que ela sempre tá usando. No desenho também mostra que ela gosta muito de garotos, tipo assim, ela realmente gosta muito dessa parte de romance e fantasia, tanto que os traços dela, eu coloquei uma partezinha romântica também, porque é o que ela demonstra no desenho. Acho uma personalidade até interessante, mesmo que seja bem distante da personalidade dela real, da Florzinha, que a gente conhece no desenho animado. Eu ainda acho que é uma personalidade legal, interessantezinha de se ver, já que as três têm personalidades diferentes e eu gosto muito disso. Então, eu gosto até dessa partezinha. Eu vi algumas pessoas que reclamam sobre, mas eu sinto que ela continua sendo sim inteligente, não tanto quanto ela no desenho, que me incomoda um pouco, mas nessa versão ela ainda assim é inteligente, ela ainda assim é uma personagem que é a líder do grupo. Quando ela consegue os poderes dela, como todas as outras, elas conseguem salvando uma pessoa. E quando ela consegue os poderes, ela já pensa logo de cara, tipo assim, ser uma super heroína até. E ela demonstra isso, ela demonstra desejo por ser uma heroína. Então ela acaba se tornando a líder por causa disso. Mas ele não tem muito uma líder definida, só que acabou caindo para a Florzinha. E melhor escolha impossível, já que ela é extremamente inteligente e consegue planejar várias coisas, principalmente lá pro finalzinho. Eu me lembro que elas estavam lutando contra o Ele, e ela realmente monta um plano pra tentar acabar com ele, e mesmo que às vezes não consiga muito, dá certo. Então ela é uma boa líder mesmo assim. Então é essa personagem em si. Eu acho que não tem muito o que comentar além disso, porque se eu fosse falando, eu acabaria só falando episódios específicos, coisa do tipo, e eu só tô querendo mesmo dar uma vista geral da personagem e principalmente da personalidade dela pra vocês entenderem quem é ela e como eu estou fazendo ela. E, bom, agora comentando sobre a Sim, o rostinho dela, eu não sei o que eu achei, porque eu achei meio estranho, mas eu também achei muito de boneca, muito bonito, que eu acho que eu deveria ter colocado este rostinho, feito esse rostinho para a Lindinha, mas acabou que eu não consegui fazer o mesmo rosto. Ainda assim, eu não sei direito o que pensar sobre. Então, considero só que tá bem bonitinho. Não era o que eu tava esperando pra fazer pra ela, mas é o que acabou acontecendo. E acho que deu tudo certo. Inclusive, eu tenho o cabelo da Florzinha instalado como conteúdo personalizado, mas eu achei o cabelo dela instalado meio feinho, e eu não queria algo assim. Ele é muito realmente liso e escorrido, e eu não queria algo que fosse perfeito, sem nenhum fiozinho pra fora. Então peguei esse outro que eu achei que combinou bastante. E esse cinto que eu estou colocando, ele é um cinto que eu coloquei pra todas as meninas superpoderosas,
já que seria o cinto que elas utilizam na geração Z, porque elas não se transformam, no caso elas não andam com a roupa de sempre, né, da transformação delas, elas se transformam em garotas mágicas, elas têm, tipo, uma transformação de garota mágica, e daí elas se tornam realmente super-heroínas com os poderes dela. Inclusive, esqueci de comentar, mas já comentando agora, a Florzinha, ela tem um ioiô mágico, então ela consegue prender os inimigos, ela consegue bater nos inimigos forte, então, tipo, ela é essa parte bem, realmente, estratégica, já que ela tem que saber se vai amarrar o inimigo, se vai se prender em algum lugar, enfim, é bastante versátil o poder dela. De todas, eu acho que o dela é o mais versátil. O mais legal pra mim, pelo menos, é o da Lindinha, mas o mais versátil, com certeza, é o da Florzinha. E elas se transformam por meio do cinto, então por isso que eu coloquei um cinto específico pra todas, porque é o mesmo cinto pra todas e é onde elas se transformam e conseguem os poderes, conseguem realmente ser mais fortes, mais resistentes. Sem isso, elas não conseguem lutar, elas são só garotas normais. E bom, agora a parte das aspirações e traços, não tinha como eu evitar colocar alguma coisa de acadêmica, já que, né, estamos falando da Florzinha. E mesmo que eu foque na geração Z, que talvez não seja muito da parte de acadêmico, ainda assim eu queria trazer um pouquinho disso, que é a Florzinha que a gente conhece, o Asseado também é da Florzinha que a gente conhece, porque na geração Z, pelo menos, a Florzinha, ela não é tão asseada assim. Ela não gosta tanto assim de limpeza, porque ela tá comendo sempre e o que ela tá comendo acaba ficando um monte de pacotinhos espalhados por aí. Então, não adianta muita coisa, né? Mas no desenho original, né? Ela realmente é bem limpa, né? Ela gosta de se limpar e limpar o local muitas vezes. Inclusive, um contraponto, eu quase coloquei relaxada na Docinho, porque ela suja muito. Então eu pensei em colocar, mas acho que eu não coloquei, porque eu já tava com todos os slots completos. Então acabei não colocando. Enfim, agora eu estou fazendo a Lindinha. Ela é uma gracinha. E vocês talvez já tenham percebido, né, que o poder dela tem a ver com aquele negócio de soltar bolhas. Ele realmente solta bolhas, sabe? Ele consegue fazer várias bolinhas. E essas bolhas podem prender os inimigos ou explodir, ser uma explosão bem potente mesmo. Então ela tem essa parte versátil e ela acaba só seguindo meio que o fluxo. Essa Lindinha na geração Z, ela é realmente meio avoada. Gosta muito de moda, muito mesmo. E diferente, talvez, do que algumas pessoas pensem sobre a Lindinha em uma versão adolescente, talvez, essa Lindinha não se importa nem um pouquinho com garotos, então, sabe, ela não liga realmente. Inclusive, ela é extremamente popular na escola, todos os garotos querem ficar com ela, ter uma chance, mas ela é bem avoada, não percebe isso e ao mesmo tempo não é tão afim deles. A Florzinha fica até com um pouquinho com inveja disso no começo, mas uma coisinha que é bem engraçada até nessa Lindinha é que ela aparenta ter mais interesse em garotas do que em garotos. Então é um ponto que eu olhei no desenho e eu achei bem interessante. E, enfim, né? Nossa Lindinha da geração Z. Essa Lindinha, inclusive, ela também é muito... Ela é muito familiar. Eu tô usando esse termo por causa do traço familiar que eu coloquei nela, então já tô até me explicando. Mas ela é bem familiar, porque tem um episódio onde o Ken, que, como eu disse, é o filho do Tônio, as meninas superpoderosas descobrem, né, que ele não tem uma mãe, que ele perdeu a mãe muito cedo, então elas decidem que elas vão tentar ser uma mãe pra ele. E a Lindinha, ela é uma mãe perfeita, mas ela é muito sensível, então quando ela erra em algum momento, ela acaba chorando muito e perde um pouquinho da atenção, sabe? Então, mas depois ela consegue se recuperar, só que daí não dá muito certo porque ela demora muito pra fazer uma comida e acaba não dando muito certo. Enfim, mas ela é realmente muito cuidadosa. É uma personagem muito bondosa, que tem uma fala calma,
que se ela fosse uma mãe, né, ela seria uma mãe extremamente carinhosa e que sabe confortar o filho, sabe? Tanto que pro Ken foi a menina que mais conseguiu se aproximar de uma mãe, de um sentimento de mãe pra ele. Enfim, é uma personagem extremamente carinhosa, sabe? Então, ela pode ser meio avoada e bem sensível em alguns momentos, mas ela sabe realmente demonstrar esse carinho, demonstrar esse amor que ela tem pelas pessoas. E eu gosto muito disso. Ela também gosta muito de bichinhos. E moda, eu acho que eu acredito que eu já tenha falado sobre moda, mas sempre é bom repetir porque ela realmente gosta muito de moda. Tanto que muitas vezes ela tá sempre lendo alguma coisa de moda ou assistindo alguma coisa de moda. Então, é um ponto interessante da personagem. E um ponto também, na primeiro episódio, quando elas são transformadas, a Lindinha começa a sair pulando enquanto anda, e ela acaba encontrando um macaco louco em uma parte desse caminho, e o macaco louco tenta pegar ela, mas ela acha que o macaco louco tá, tipo assim, brincando com ela, e daí ela começa a pular, e ele começa a pular pra tentar buscar ela, né, pegar ela, só que ele não consegue. E ela só fica lá, tipo assim, bem avoada, mas ela consegue fazer o que ela tem que fazer, né? Enfim, essa daí é a Lindinha da geração Z. Não tem mais o que falar, é realmente essa daí a nossa personagem. E pra mim, acho que da geração Z, a Lindinha é a minha favorita, porque foi uma mudança muito interessante de personalidade e também... talvez a personagem tenha ficado um pouquinho diferente, só que também um pouquinho canônica também. Então, sabe, é um meio termo muito bom. Então, pra mim, eu acho que é minha favorita. Não sei, talvez eu acabe falando que todas são minhas favoritas, porque todas podem ser minhas favoritas, já que todas são incríveis. E sobre a personagem em si, a bonequinha, né, assim que eu tô fazendo, não tem muito o que comentar. É uma roupinha que eu gostei muito. Eu acho que a roupinha da Lindinha e a da Docinho foram minhas favoritas. A da Florzinha ficou bem básica, e mesmo que a Lindinha também esteja, ainda assim eu achei bem mais bonita, sei lá. Tá uma gracinha, tá tipo assim, bem delicada, como ela realmente é. Ela é uma personagem muito delicada. Então, sinto que combinou. E nessa parte aí dos traços, a aspiração que eu colocar é a família grande e feliz, mais por essa questão dela realmente ser bem familiar. Mas eu pensei, nossa, mas eu já tô colocando traço familiar, então vamos dar uma mudada nessa aspiração. Depois eu troco, eu acho que eu coloco na parte de vida tranquila na praia, porque mais na descrição mesmo, que é realmente uma vida tranquila e calma na praia. Então eu acho que ela ia gostar disso, só que eu não sei muito bem. Então, assim, a aspiração pra mim foi a parte mais difícil, mas acho que entre esse daí da praia e o da família grande feliz pode ser algum dos dois, qualquer um dos dois. Bom, eu fiquei bem feliz de ter conseguido utilizar pela primeira vez esses prendedores no cabelo dela, porque, sei lá, eu senti que ficou muito bonitinho, combinou muito com ela, fiquei bem feliz de verdade, então... eu acho que ela tá uma gracinha. A única coisa que me incomodou nessa roupa, que eu não citei antes, mas agora me lembrei porque eu estou vendo, foi o cinto. O cinto eu achei muito extravagante. Eu queria uma coisa mais azul bebê, só que não tinha nesse cinto. E eu pensei, eu tô colocando todas as meninas superpoderosas, eu não vou tirar agora, né? Eu não vou alterar só agora, senão eu deveria ter alterado pra todas, né? Então decidi só deixar daquele jeito. E agora, indo para a Docinho. Gente, a Docinho é uma peça. É algo incrível. Nossa, eu adoro essa Docinho, porque ela é muito engraçada. As transformações têm saias, né? Todas elas têm saias. E a coisa que a Docinho mais odeia no negócio inteiro é essa transformação, porque ela tem saia. E ela sempre reclama quando ela se transforma e tá com uma saia. Ela sempre reclama porque ela realmente odeia. Ela prefere mil vezes uma calça ou um short, uma bermuda, tanto faz. Mas ela não gosta da saia. Só que infelizmente a transformação não tem como alterar. Então ela tem que usar a saia. Só que mesmo assim consegue ter bem da personalidade dela. Não é como se tirasse a personalidade dela, porque ela tem uma personalidade bem forte. E no desenho ela é bem
Eu acho que, não sei se moleca seria o termo correto, mas ela é realmente uma personagem que anda muito com os meninos, que faz muitos esportes, tanto que quando ela é transformada, ela tá andando de skate pela rua e acaba vendo uma luz estranha se aproximando de uma criança e salva a criança. E daí consegue, né, se tornar uma menina superpoderosa. Tá sempre usando o skate dela, né, andando de skate ou fazendo algum esporte, tanto que a Lindinha até conhecia Docinho por causa dos esportes. Então ela tem muito destaque nessa parte e ela odeia ser, tipo assim, contrariada ou até mesmo que duvidem dela, porque ela sabe que ela consegue. Ela sabe. E ela realmente, tipo assim, ela é meio que um dos garotos, entre muitas aspas, mas é mais fácil pra vocês entenderem se eu falar desse jeito. Porque ela tá sempre assistindo jogos de futebol, de beisebol, tanto faz, mas sempre tá assistindo. Tanto que ela fica incomodada quando alguém troca de canal, porque ela quer assistir o jogo dela. É sagrado, sabe? Você não pode assistir, você não pode tirar o jogo da coitada, porque ela quer assistir esse jogo. E sempre que tem alguma discussão com alguma das meninas, principalmente com o Ken, ela tenta bater nele. E é muito engraçado isso. E se eu não me engano, nesse desenho, ela tem alguns irmãos acho que mais novos. Irmãos realmente homens. E por isso do jeito dela, porque ela aprendeu por causa da vivência dela mesmo. Então eu acho esse ponto bem interessante na história dela. E também eu gosto muito quando ela utiliza o poder dela, porque o poder que ela tem é uma marreta gigante. Quando ela fica irritada, ou ela taca na cabeça de alguém, ou ela só, tipo assim, joga no chão, tipo assim, ela martela o chão e faz um estrondo, uma coisa gigante, sabe? Então é realmente muito potente. E a parte mais ofensiva que a gente tem das Meninas Superpoderosas é a Docinho. Então a Docinho fica na parte mais ofensiva, a Lindinha em uma parte mais defesa e suporte, e a Florzinha, ela meio que comanda todo mundo e tá sempre apoiando, é bem uma apoiadora mesmo, um suporte. Bom, eu acho que sobre a Docinho é isso mesmo, no básico da história e também da personalidade dela. E eu sinto que ela ficou muito bonita mesmo, muito bonita. E podem ficar tranquilos que depois eu vou tirar esse chapéu, porque realmente não tava combinando nem um pouco com a roupa dela. Mesmo que na roupinha dela, no desenho, ela tenha um chapéu, eu tive que tirar porque não estava combinando. Mas, ainda assim, ela ficou perfeita, magnífica. Eu gostei muito do rostinho dela. Eu tive que ir com dificuldade de achar uma sobrancelha que tivesse esse raspado no final, porque eu queria uma sobrancelha desse jeito. E eu consegui e achei que ficou lindo e ela ficou muito bonita. Então, sério, eu amei ela. Ela tá incrível, impecável. E sobre os traços e aspirações, eu coloquei coisas básicas, como cabeça quente. Gente, não tem como não achar uma cabeça quente. Ela explode em muitos momentos, principalmente quando ela tá reclamando sobre a saia, né? É os momentos que ela mais explode, que ela fica gritando com todo mundo e ela queria tirar aquela saia e ela não conseguia. Então, não tinha como evitar o cabeça quente. E eu deixei mesmo o ativo, vocês vão ver que uma parte eu tento tirar, mas depois eu coloco de volta porque ela é focada nessa parte dos esportes, então não tem como ter uma personagem que foca nos esportes sem que ela tenha traço de ativa, então eu depois mudei. Mas, enfim, essa aqui foi a personagem, já estamos chegando ao fim, então eu queria agradecer a você que ficou até aqui no final. Se você gostou, não esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever aqui no canal, que me ajuda muito. E é isso, muito obrigada pela sua atenção, beijo, tchau, tchau.